Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Tô aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicação. Como que você toma as suas medicações, né? Como que você faz com as suas medicações em casa? Vou te dar dicas importantes, então você escreve aí, anota tudo, porque vale a pena você saber o que vai acontecer se você fizer alguma coisa de errado fora do que eu vou falar aqui para vocês. Então, eu vou ensinar como que vocês devem tomar o medicamento de vocês de forma correta. Vou dar alguns exemplos de medicamentos, então pode ser que você já tome algum desses medicamentos, né? E o que você pode fazer para ele não ter interação com os alimentos, não ter interações com outros medicamentos e quais as dicas aqui que vai ficar bem mais fácil para o seu dia a dia, para você controlar aí as medicações que você toma, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, ajuda a gente, se inscreve aí, aproveita, já deixa a curtida e comente qual medicamento que você já toma, que aí se for algum dos medicamentos que eu não citar aqui hoje, agora, eu posso te ajudar depois respondendo nos comentários, tá bom? Fica fechado assim? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho? Bom, muitos medicamentos, né, a gente sabe que eles têm interações medicamentosas. O que são essas interações medicamentosas? São ali formas de alimentos ou outros medicamentos que interagem com aquela medicação. E ela interagindo, ela pode aumentar a sua ação ou diminuir e até não fazer efeito. Ela pode cortar, né, essa forma ali da medicação agir no seu organismo, no seu metabolismo. A gente sabe que a gente tem um tempo de meia-vida no medicamento, onde é aquele tempo que ele faz ali o efeito desejado no nosso organismo, né, no nosso metabolismo, que ele vai ser metabolizado e ali ele tem que ser distribuído e ir para o local certo. Então, por exemplo, uma coisa que a nossa avó, que a nossa mãe falava muito, principalmente os antibióticos, para que você tome antibiótico com leite, porque é um medicamento forte, né? Para não te dar dor de estômago, para não te fazer mal, você toma esse medicamento com leite. Gente, isso é um fato errado. Não se pode tomar antibiótico, nem outros medicamentos, que tem outros também que não pode, mas o foco maior é no antibiótico. Por quê? Porque geralmente o antibiótico ele tem uma atração por cálcio, por magnésio, por ferro, por alumínio. E aí o que acontece? Tem os íons e ele vai ter uma atração. E aí ele vai se ligar a essas formas que estão ali, vai ficar quelado, né, que a gente fala, e aí ele não vai fazer o efeito desejado no organismo, ele não vai funcionar. Aí você está fazendo um tratamento, vamos supor, eu vou dar um exemplo simples não, até mais complicado, vamos lá no mais complicado, um tratamento de H. pylori, onde você toma um antibiótico muito forte, né? Ali você está tomando um antibiótico muito forte, você já está com problema no estômago. Aí você fala, eu vou tomar um antibiótico forte desse, vai me agredir mais o estômago, eu vou tomar com leite. Normalmente as pessoas pensam isso e acham que está correto. E aí é que mora o perigo. Porque aí você toma uma medicação para ele agir contra uma bactéria do H. pylori, que é uma bactéria bem agressiva, que ela tira ali, ela age no muco, que é super importante ali do estômago, ela fica ali presente no muco, e aí o antibiótico ele precisa agir ali para que essa bactéria morra, né? E aí não tem o efeito desejado, você volta no médico, faz novos exames e o H. pylori continua lá porque ele cria resistência. Porque muitas vezes você está tomando com o leite e você atrai o antibiótico para o leite, para o cálcio e não para a bactéria onde ele precisa agir, onde ele precisa resolver o problema. Tentei explicar de uma forma mais simples para que vocês entendam. Vocês perceberam como é complicado? Então, medicamento, principalmente antibiótico, você toma com água. Ai, Neuza, como que eu faço, né, para realmente não ter essa agressão tão grande? Às vezes, a gente precisa, né, que é o mais indicado, tomar somente com água. O caso do antibiótico, que é o mais indicado, tomar com água. O que você pode fazer? Toma um copo de água, espera uns 5 minutinhos, toma novamente, toma o antibiótico com mais um pouquinho de água.
Por quê? Porque se você tomar com pouca água, você vai agredir mais o estômago, né? Mas se você conseguir tomar um copo cheio de água, ou ali em intervalos pequenos e deixar o seu estômago ali mais cheinho de água, você vai perceber que você não vai ter ali um problema na hora de você tomar o medicamento. Você vai ter uma melhor absorção e não vai sentir tanta agressão no estômago, né? Já que é um fator que muitas vezes já está ali inflamado, já está passando por algum problema de gastrite ou mesmo algum outro problema de úlcera, por exemplo. Então a gente precisa ter esse cuidado. E a H. pylori é muito comum acontecer, é muito fácil de se pegar e o tratamento é muito demorado e muito difícil. E principalmente a gente tem que ter a ação do antibiótico, tem que tomar certinho, sem furar, sem se perder, porque senão a bactéria ganha resistência, ela fica mais forte. Então precisa seguir exatamente o que o médico mandar. Tá? Essa é uma das coisas. A outra coisa que eu queria dar um exemplo para vocês, o que é, gente? Que é uma coisa assim que a gente fica, né, pensando tudo. O que eu poderia fazer para melhorar? A interação do ferro, por exemplo, né? Eu preciso tomar uma vitamina, eu vou tomar ferro com leite, a mesma coisa, não pode, o leite tira o efeito do ferro, você não consegue suplementar o ferro e você perde o efeito do ferro tomando com leite. Porém, você precisa e necessita da vitamina C para você ter a absorção do ferro no seu organismo. Então, olha que engraçado, aí você precisa tomar o quê? Suco de limão, suco de laranja, suco de acerola, junto. Na hora que você estiver tomando o comprimido, você pega um copo de suco de limão, toma um suco de laranja, toma, porque ele tem o ácido ascórbico, que é um ácido super importante, e principalmente porque é a vitamina C, né, que é o ácido ascórbico. E aí você precisa dela para fazer com que o ferro seja absorvido no seu organismo. Então vocês percebem como funciona a alimentação junto com a medicação? Outra coisa que é importante, sempre dá um espaço de pelo menos 30 minutos da alimentação para vocês tomarem a medicação. No mínimo, gente, a não ser que não tenha jeito mesmo, mas não coma junto com a comida, a não ser que seja indicado ali na hora da alimentação. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, ela é super importante após o almoço. Terminou de almoçar, você toma a vitamina D. É o melhor horário. Por quê? Porque a vitamina D, ela precisa de proteína para ela ser absorvida. Ela vai ser melhor absorvida quando se tem a proteína. E aí você acabou de almoçar, você vai ter a proteína ali que ela precisa para ser melhor absorvida. Aí você consegue absorver melhor. Você tem uma maior absorção da vitamina D. Então a vitamina D, você sempre vai utilizar essa técnica. O ferro já é com o suco de laranja, o suco de limão, por conta da vitamina C. Então a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes o médico não te fala isso, né? E posso te garantir que ele nunca fala, porque eu vou te falar, eu fui aprender isso na faculdade de farmácia, né? Então, não aprendi isso antes, eu não sabia. Tanto é que quando eu era jovem, tomei ferro e eu acho que não adiantou nada, porque eu tomava com leite, com água, fazia tudo errado, né? Então, tem outra coisa, por exemplo, um medicamento para tireoide. Esse os médicos costumam prescrever corretamente, até porque ele tem que ser tomado logo de manhã que você acorda e você não pode fazer nenhum tipo de alimentação até 30 minutos, no mínimo 30 minutos. Aí, após 30 minutos, você faz o seu café da manhã e toma o seu café da manhã normalmente. Por quê? Porque ele não pode interagir com nenhum tipo de alimentação. Você vai trabalhar com a parte hormonal, que é o hormônio da tireoide, né? Então ali você está regulando a sua tireoide. Então, para que não tenha nenhuma interação, para que não corte o efeito, para que não te atrapalhe ali nessa absorção da sua medicação, é importante que você tome sempre logo ao acordar com água, tá? E sempre aguardar no mínimo 30 minutos para você tomar um cafezinho e ficar tranquila. Corticoide é uma outra coisa que a gente sempre se pergunta.
Que horas é o melhor horário para se tomar corticoide? De manhã, sempre de manhã. Porque de manhã é o horário que o corticoide está mais alto, né? Que a gente tem o cortisol. Então os níveis de cortisol vão estar mais altos. Você vai ter ali, vai estar tomando um corticoide, é melhor você tomar na parte da manhã. Quando você toma o corticoide à noite, por exemplo, o que acontece? Você perde o sono, você não consegue dormir, te dá ansiedade, te dá falta de sono, porque ele vai interferir no cortisol e vai interferir no teu sono e vai descompensar todo o teu cortisol. Então é importante também você procurar sempre tomar na parte da manhã medicamentos corticoides, tá? Antialérgico, gente, é uma coisa, porque o que acontece com antialérgico, né? Polaramine, Allegra, Histamin, todos esses medicamentos antialérgicos à base de histamina, que são os histamínicos, eles causam sono, né? Sonolência. Mas tem uma outra coisa que eu vou dizer para vocês: vocês não podem tomar perto de almoço ou jantar que tenham carne na alimentação. Porque o que acontece? Quando você toma um antihistamínico, ele é antihistamínico. O que ele faz? Ele diminui a histamina. A histamina, ela é responsável por produzir o suco gástrico no nosso estômago. O suco gástrico é o principal para fazer o quê? A digestão da carne, seja ela frango, carne de boi, peixe, qualquer tipo de proteína que você coma ali. Aí o que acontece? Você diminui o suco gástrico, come a carne, tomou a histamina junto. O que acontece? Você começa a sentir enjoo, má digestão, parece que aquilo está entalado, às vezes a pessoa começa até a passar mal, chega pessoas a vomitarem por conta dessa falta do suco gástrico para a digestão da carne, não consegue digerir, não consegue fazer a digestão correta. Então você tem que ter um intervalo de pelo menos 2 horas, né, do consumo de carne quando você toma um antihistamínico, ou não comer a carne naqueles horários que você tomou o antihistamínico, tá bom? Que são os antialérgicos, né? Qual antialérgico que não causa esse tipo de reação, que não vai te dar esse problema, né, da histamina? São os antialérgicos como a loratadina, que a loratadina, ela não é um medicamento focado na histamina, ela tem outra via de ação, então ela não vai fazer com que diminua o seu suco gástrico ali, que é tão importante no estômago, tá bom? E vai deixar de produzir? Não vai deixar de produzir o suco gástrico. Na ação que ela tem para acalmar da alergia, ela diminui, mas depois o suco gástrico continua, você produz ali. Então, você não vai ficar sem suco gástrico, tá? Então, é só para esclarecer. Uma outra coisa que eu anotei, que é super importante, é o excesso de paracetamol. Vocês têm que tomar muito cuidado. Às vezes a gente toma um paracetamol para dor de cabeça. Vou dar um exemplo simples, né, para dor de cabeça. Não adiantou, eu vou lá e tomo outro paracetamol para dor de cabeça, em menos de 4 horas. Aí eu vou e tomo outro paracetamol, porque ainda não adiantou. E eu tomei ali 3 paracetamol no intervalo ali de 4 a 5 horas. Eu estou com uma dose tóxica de paracetamol. O paracetamol, quando ele fica na dose tóxica, é super perigoso para o nosso fígado. Então ele vai fazer ali, né, uma toxicidade, hepato, ali no nosso fígado, e com isso também ele vai fazer o nosso rim sofrer um pouquinho. Então ele vai dar ali uma toxicidade também renal, né? Então é perigoso. O que acontece quando a pessoa toma em excesso paracetamol? Normalmente é feita uma lavagem estomacal, o uso do carvão ativado ou o uso da acetilcisteína, que é um antídoto contra o paracetamol, né? Para tirar a toxicidade. Mas isso depende do tempo que você demora também para ir no médico. O que acontece?
Quando você toma o excesso de paracetamol, ele vai causar uma toxicidade tão grande pro teu fígado que você vai começar a enjoar, vai querer vomitar e vai começar a sentir muito enjoo. E ali você vai estar pensando que é por causa da dor de cabeça ou da dor que você está sentindo, e na verdade é por conta do excesso de paracetamol. Quando acontece isso, você já tem ali uma hepatotoxicidade na parte do fígado. Então ela vai ter essa toxicidade ali. Então, o ideal é que você tome ali acetilcisteína, porque a acetilcisteína é o antídoto que vai fazer com que você perca ali, porque o paracetamol ele tira a ação da glutationa, né? A glutationa é o maior antioxidante produzido no nosso organismo e o acetilcisteína é rico em produção de glutationa. Ele é muito forte a produção de glutationa. Se a glutationa cai muito, a gente pode ter até perda do fígado, né? Porque vai ter essa toxicidade muito grande no nosso fígado. Nosso fígado vai ficar ali tóxico, ele vai perder a sua função e com isso vai agravar e você pode ficar muito mal. Então, se você sentir enjoo, vomitar, logo depois de tomar ali 2 ou 3 paracetamol, que você já está numa dose mais tóxica, tome cuidado, procure um médico ou tome uma acetilcisteína para garantir, porque você pode ali estar sofrendo essa hepatotoxicidade no teu fígado. É importante, viu, gente? Tem gente aí que não sabe, vai ficando e depois a coisa fica feia. Feia mesmo, começa a ter problemas sérios no fígado. Uma outra coisa que eu queria falar é a interação medicamentosa com o álcool, né? Você gosta de beber uma cerveja, tomar um vinho e toma medicamentos controlados, precisa ter cuidado, que seja um medicamento para pressão alta, para diabetes, você precisa ter muito cuidado. O que acontece com o álcool? Para você ter uma ideia, uma latinha de cerveja, ela demora, ou uma taça de vinho, ela demora em média 2 horas para metabolizar dentro do teu organismo. Então, se ela demora 2 horas, se você tomou 5 latinhas, você tem ali 10 horas que você vai metabolizar essas latinhas de cerveja. E aí tem tudo isso que você tem que contar. E aí, você toma remédio controlado, tem os horários da medicação, e nesse intervalo você vai tomar a medicação, você vai ter que esperar as 10 horas passar para tomar a sua medicação. Você não vai poder tomar a medicação durante esse período. Então, a interação com o álcool é muito grave. Ela, inclusive, pode entrar em coma alcoólica, pode dar alguns problemas aí de toxicidade também para o fígado, né? Pode dar sérios problemas até renais por conta do excesso de álcool junto com a medicação, né? Ou perde o efeito da medicação ou aumenta muito o efeito da medicação. Se for medicamento controlado, piorou, né? Se for ali medicamentos que você precisa ter um controle maior, que são medicamentos para dormir e tudo, ele pode mudar completamente a ação desse medicamento. Então é importante que vocês saibam, naquele dia quer tomar sua cervejinha, ok, mas não toma medicamento e faz um controle. Se ela demora 2 horas para metabolizar, quantas eu vou tomar? Vou tomar 3, 4 cervejinhas? Não tem problema, desde que você conheça essa regra das 2 horas e obedeça essa regra para tomar a medicação depois que já metabolizou, que já foi embora o efeito do álcool. Então é importante isso, tá bom? Porque a gente precisa, né, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então é importante a gente saber dessas dicas. Deixa eu ver se eu dei todas as dicas, se tem mais algum medicamento que eu poderia falar para vocês que seria interessante. Interessante também é saber o seguinte: anticoncepcional, estou fazendo um tratamento, tomando antibiótico, ele pode interagir com o meu anticoncepcional e tirar o efeito? Ele não corta o efeito do anticoncepcional, mas ele diminui até 50%, porque uma parte do anticoncepcional que a mulher toma, ela é distribuída ali na parte do estômago, tudo, ela é distribuída. A outra parte ele é absorvido, né, no intestino, e muitas vezes o anticoncepcional, na parte da absorção no intestino, ele vai interagir com o antibiótico e vai ser excretado. Então você vai perder a parte da ação do seu anticoncepcional
por conta do antibiótico. Então tome cuidado, porque tem pessoas às vezes que falam assim: olha, eu tô tomando a pílula direitinho, mas fiquei grávida, ou falhou, ou aconteceu alguma coisa por conta que você estava tomando uma medicação. Não são todos anticoncepcionais que acontecem isso, mas a grande maioria sim, e não são todos os antibióticos que fazem isso também. São alguns antibióticos que mexem mais na parte intestinal, que eles acabam ali trazendo algum desconforto intestinal. Também, gente, se a pessoa tiver uma desidratação ou tiver diarreia, ela também pode perder ali uma parte da absorção do anticoncepcional, tá? Isso pode acontecer, né? A gente precisa ficar bem ligadinho nisso, porque é importante, são coisas que a gente não se atenta, mas que faz toda a diferença, então a gente precisa se atentar. Medicamento, então, só com água, exceto quando indicado, para ter resultado. Então, a gente precisa ficar atento com isso. Quando for comprar na farmácia, pergunta: esse medicamento eu posso tomar com água? Ou só posso tomar com chá? Posso tomar com... Chá também não pode. O ideal é com água, porque o chá também acaba sendo um remédio e ele pode também interagir. Então, muitas vezes, dependendo do chá, não pode nem tomar junto com a medicação, tá? É sempre em horários bem diferentes. Pode tomar o chá em horários diferentes, nunca junto, tá bom? É isso que eu gostaria de deixar aqui pra vocês. Gostou? Curte, compartilha com as suas amigas. Se você sabe das amigas que tomam as medicação tudo junta, isso também é importante. Não pode pegar um monte de medicamento, pôr na boca e tomar tudo junto, né? Você não conhece ali a ação de cada um, então eles podem interagir entre eles e ter um efeito contrário daquilo que você espera. Então tome cuidado com isso também, tá? Então são medicamentos que a gente precisa tomar muito cuidado. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal. E até mais.